a saúde integrativa. O que é a saúde integrativa e como que a gente pode usar isso a nosso favor, né? A doutora Juliana já está aqui, vou chamar ela. Olha lá, a doutora Juliana já está entrando aí, tá? Olá! Gente, vocês não têm noção, eu tô saindo e entrando toda hora, não estava conseguindo conexão. Nossa! Não estava conseguindo conexão, mas não era a internet, era o próprio Instagram que não estava permitindo a conexão. O Instagram tá incrível esses dias, né? Não É tá... porque é muita concorrência, né? É muita gente entrando no Instagram, fazendo as lives, aí eu acho que tem uma hora que buga aí. Deixa eu pensar melhor Tem. aqui. Não Que bom, tá sendo desafiador a gente manter tá, contato, né? tá. Nessa Desafiador, quarentena. mas faz parte. Faz Mais parte. desafios que nós estamos vivendo hoje em dia, não é? Mais um desafio. Estamos É, sabendo nos reinventar na quarentena até no Instagram, né? é verdade, mas que bom que deu certo. Olá, pessoal, muito bom estar com vocês, sempre falando de boas novas. No mundo onde que só fala sobre tristeza, sobre morte, nós estamos falando sobre vida, sobre saúde. Olha que maravilha, Amém. que rico isso. Maravilhoso, né? A gente poder falar sobre saúde, sobre vida, sobre o que tem Sim, dado certo. Então, verdade. eu concordo muito com isso, que a gente precisa mudar um pouquinho essa vibração toda, né? A gente fica falando sobre doença, sobre o que dá errado, sobre, né? E aí o dia inteiro bombardeando aqui. Então, vamos ter um tempinho aqui para falar sobre coisas boas, né? Com Doutora certeza. Juliana, queria, por favor, que você se apresentasse para o nosso público. Tem bastante gente aí que ainda não te conhece. Por favor. Prazer, novamente. Eu sou Juliana Quineiro, falo aqui do Paraná, numa cidade maravilhosa, Ponta Grossa, próxima a Curitiba. Nós estamos aqui. E eu venho aí farmacêutico de profissão de trabalho. Eu tenho desenvolvendo um método bem legal. Tenho desenvolvido um método bem legal dentro do consultório farmacêutico. Olha que bacana. Então, existe a farmácia de manipulação e na farmácia de manipulação há assistência farmacêutica, há o consultório farmacêutico e eu me considero hoje uma verdadeira estudiosa, né? Nunca parei de estudar. 11 pós-graduações dentro da área da saúde. Estou fazendo mestrado agora aqui na Estadual de Ponta Grossa, no EPG, e atendendo o paciente desde o balcão até dentro de uma sala privativa que caracteriza o consultório farmacêutico, a assistência farmacêutica, onde eu resolvi pegar a compilação de tudo aquilo que eu estudei nesses 20 anos de atendimentos, porque eu estou atendendo desde 2000 pessoas, cara a cara, corpo a corpo, online também. E fiz uma compilação dentro da saúde integral, onde eu olho o indivíduo como um todo, o ser vivo como um todo, né? Não por partes fragmentado. Então a saúde integral é algo muito maravilhoso, muito encantador. Então é o fragmento de várias especialidades daquilo que a gente conhece dentro da saúde, onde você vai olhar aquele indivíduo, desde a ponta ali, da raiz do seu fio do cabelo até o dedo dos pés. Encantador, maravilhoso. E estou aí, né? Estudando muito na parte científica, na parte da biofísica também. Trabalho muito com a questão da física quântica, na imunomodulação, ainda mais nessa época, é muito importante a gente garantir a imunidade. E a saúde com S maiúsculo, né? De mente, que são os pensamentos, de emoções e de corpo físico. Mente, corpo e espírito. É Eu isso me aí. encantei muito quando conheci a doutora, quando conheci o seu trabalho, porque existe uma esperança, né? Que a gente não Sim. precise depender tanto de drogas para poder ter uma vida saudável, né? Uma vida sem dor, sem doenças. Muito pelo contrário, né? Existem opções que a gente pode ter uma vida saudável, sem doenças, sem dor e sem depender tanto dessas drogas de farmácia, enfim, né? Então, doutora, eu queria que você falasse um pouco para nós o que é a saúde integrativa. A saúde integrativa ela tem 4 pilares, né?
Eu anotei um papelzinho aqui na minha cola, que é o físico, emocional, espiritual Isso, e isso mental. O e o mental e mental. o corpo etérico, que são os chakras meridianos de energia. Então, você tem que reordenar esses 4 pilares. Mas antes de falar mais da saúde integrativa, eu quero falar como que nós nos conhecemos, né, Keila? Não é legal? Verdade, claro, Como a gente sem se dúvida. conheceu? Nesses pilares de tratar os 4 corpos, que é o corpo do pensamento, da emoção, o corpo etérico, que vai trabalhar com as vibrações de meridianos, de chakras, e o corpo físico, até chegar no corpo físico. Imagina que nós somos um sanduíche, tá? Somos um recheio. Temos aqui o corpo físico, que é aquilo que a gente vê. Aí tem a 3 dedos acima desse corpo físico está o corpo etérico, onde tem os meridianos de energia, que a acupuntura fala muito. Temos os chakras, que são vórtices energéticos que coordenam os nossos sistemas e órgãos. E tem o campo do pensamento e emoção. Não estou nem falando do corpo espiritual, que são as vivências de outros planos para aqueles que acreditam, porque aí entra um pouco na crença de cada um. Mas, dentro desses pilares, o que é importante nisso daí? O importante é você fazer a fluidez, que a fisiologia do nosso corpo humano trabalhe de uma forma correta. E dentro dessa fluidez, dentro da minha linha de pesquisa, também engloba a água. Foi aí que eu conheci a Keila, foi através da água. Então, fui convidada o ano passado para estar no Congresso de Medicina Integrativa em Resende, né, no Rio de Janeiro. Muito legal, adorei conhecer lá, né, Agulhas Negras. Nossa, eu achei maravilhoso conhecer lá aquele local onde foi mesmo o congresso. E a Keila, o pessoal da Fortimag, estava lá fazendo exposição dos produtos, o qual eu sou usuária. Eu acho maravilhoso a Fortimag. Eu apoio, sou usuária, tenho na minha farmácia para venda também. Mas eu resolvi fazer uma palestra. O Fernando me ligou, o coordenador desse evento, né, do Congresso de Medicina, e falou: Juliana, eu sei que você trabalha com física quântica, você é uma farmacêutica diferente, que trabalha com conceitos energéticos. O que você, como farmacêutica, pode estar levando para nós nesse congresso? Foi que aí eu falei: vamos falar sobre água? Gente, eu nem conhecia a Keila, não conhecia. Isso foi conversa de bastidores. Falei: vamos falar sobre água. Aí ele falou: mas farmacêutico falou sobre água? Eu falei: claro. A água é tudo. Eu atendo meus pacientes no consultório farmacêutico e digo: que tipo de água que você está tomando? Eu trabalho com medicamentos, eu manipulo medicamentos, eu utilizo uma água para os meus medicamentos. A gente necessita de água para a vida. Não é à toa que o planeta Terra, 2/3 dele é composto por água, não é verdade? Não é à toa. Então vamos falar sobre água. E meu tema foi água e emoções. Olha que bacana. Água e emoções. Portanto, olha só, a fluidez da nossa vida, pessoal, está no sangue. Essa é a fluidez da vida. No sangue é para nós termos pelo menos 81% de água. Agora, imagine só, esse sangue é responsável para quê? Para fazer a captação desses nutrientes, certo? Nutrientes pode ser de forma injetável, para aqueles que usam endovenoso, e a forma mais simplicista, que é o que nós usamos no dia a dia, que é o uso oral, a alimentação, o qual o intestino absorve esse alimento e já cai aqueles nutrientes, minerais, aminoácidos no seu sangue. Então, a fluidez da vida está no sangue. E esse sangue é composto mais por água do que por qualquer outra coisa. E o que acontece? Esse sangue ele tem uma vibração própria. Por quê? Porque os elementos químicos, eles vibram, não é verdade? O que compõe a água não são dois átomozinhos de hidrogênio e um de oxigênio, cada um com a sua característica própria, com o seu orbital, com seus elétrons, não são isso? Então, isso daí que compõe a molécula d'água. 2H e um O, H2O. E esse H2O está em abundância no nosso sangue. E o sangue, até para a medicina chinesa, é a vida, é a fluidez, é o fluido da energia. Portanto, foi nesse aspecto que eu levei a palestra. Citando o quê? Não é falando sobre bioquímica do sangue, imagine, mas é falando da vibração que você está colocando dentro do seu corpo. Ou seja, água de qualidade. Não é? Exato. Até em conversa com a Keila, eu falei: Keila, vamos fazer um seminário científico para quem se interessar?
falando sobre como que, por exemplo, o aparelho da Fortimag, que é um aparelho que ele vai ajudar magnetizar a água, fazer a transformação dessa água, pode estar ajudando de uma forma científica, tá? Porque eu não trabalho com empirismo, com dogma, nem nada, é ciência. Pode estar ajudando o corpo físico. E vai ficar aí o convite, que ao final a gente vai retratar melhor esse convite aí. Para a gente estar fazendo um outro encontro, explicando bem aprofundadamente, né? Um encontro de 1 hora, mas vai ser bem aprofundado a respeito dessa questão da água. Pessoal, não basta vocês ingerirem apenas ali 1,5 litro a 2 de água por dia, não é? Val, um beijo, meu amor. Val, meu amigo baiano maravilhoso, Terra Quente maravilhosa. Um beijo. Ó, fã, ó, extremamente fã seu, Juliana. Não, eu também sou fã dele, gente do céu. É o Doutora. melhor cabeleireiro farmacêutico que eu conheço, porque ele analisa seu cabelo, esse homem. Olha só, que legal, que legal. Que delícia. E é muito bacana tudo isso, por quê? Falando dessa questão, não basta a gente beber, que nem eu chego para o meu paciente na anamnese, voltando no consultório farmacêutico, eu chego para esse paciente e falo assim, na minha anamnese já, quantos copos de água você toma por dia? Quantos? Aí ele chega e fala, nem sei, mas eu acho que dá 1 litro. Pegando em garrafinhas, dá 1 litro. Eu tomo 2 garrafinhas por dia de 500 ml, dá 1 litro. Perfeito. Só que não basta ser isso. Qual água que você está tomando? É água da torneira? Ou é água daquele filtro que não tem manutenção? E que filtro é esse? Ou que recipiente é esse que você coloca a sua água? É um plástico que você deixa a sua garrafinha de água no sol, por exemplo. Não é? E aí, você alterou totalmente a qualidade dessa sua água. Então, a minha palestra foi voltada à água e emoções. Eu faço isso no consultório farmacêutico, ou seja, tudo que eu estou falando agora para vocês é que eu vivencio. Eu vivencio muito isso, certo? Então, assim, os pilares que nós citamos para o início, bem-vindo quem está chegando agora aí, que nós citamos que nós temos que harmonizar nossos corpos energéticos, que são pensamentos e emoções, os meridianos de energia que está no corpo etérico. Tudo isso é ciência, gente. Já tem comprovação desses corpos. Não é nada de esoterismo, tá? Então, acreditem, existem. Vocês querendo ou não, existem esses corpos. E também, mais ainda, nós estamos trabalhando com o nosso corpo físico. A água, ela está participando de todos esses corpos. Todos. Todos. Até porque, dentro da água, nós falamos da questão do potencial zeta. Que ela tem uma vibração que nós chamamos de potencial zeta. Esse potencial zeta que vai permitir as trocas iônicas celulares. Não é maravilhoso? Incrível. Tudo isso é muito rico, é muito rico. Então dá pra gente, assim, falar muito mais coisas científicas aprofundadamente para nós tentarmos melhorar o quê? Vida, qualidade de vida. Vamos sair da vibração atual de morte, 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 doença, doença, doença. Isso não é que nós estamos omitindo nem negando. Nós não devemos negar. De jeito nenhum. Tá? Existe essa pandemia, nós temos que tomar cuidados de higiene. Só que dentro dessa pandemia fala-se muito o quê? Da questão da imunidade. Estamos cansados de ouvir essa palavra. Né? Então, é extremamente importante nesse momento participar dessa live, né, doutora Juliana? Vou lembrar vocês de pegar esse aviãozinho aí, mandar para os contatos de vocês, para que a gente possa ter mais gente aqui para ouvir essa informação tão importante, essa aula científica que a gente está tendo aqui, né? Não, perfeito, perfeito. Então, por exemplo, você tem que ter a qualidade dessa água que você está ingerindo, porque a água, ela vai ser responsável por essas trocas iônicas. E as células necessitam, ora colocar cálcio para dentro, sódio sair, ora entra potássio, ora sair cloro, ora entra cloro. É um balanço iônico. E tudo isso, esse balanço iônico, ele é um comando eletroquímico. Até porque o nosso sistema nervoso é um sistema nervoso eletroquímico. Isso vai ditar a nossa imunidade. Que eu estava falando agora mesmo. Que estou falando muito de imunidade. Então, o pilares da imunidade tem a ver com uma boa hidratação, não só em qualidade, mas em quantidade, né? Então, quantidade de água versus qualidade dessa água. A questão do recipiente que você está colocando essa água também.
Existem muitas formas de você obter. Existe a água solarizada, que você pega os raios do sol, deixa sobre a luz, sobre diversas cores de vidros, de garrafas, a verde que é antisséptica, a azul que é calmante. Tudo isso vai funcionar. Agora também existe o sistema inteligente. Por isso que eu me encantei até também com a Fortimag, porque foi um sistema inteligente, né? De você estar rearranjando, remodelando essa água, o qual nós vamos falar numa oportunidade mais aprofundadamente, né? Aprofundadamente. E com tudo isso, você vai conseguir o quê? Trazer a saúde para esse indivíduo. E melhorando pensamentos e emoções. Porque as primeiras toxinas acontecem aqui dentro, né? Acontecem aqui dentro. Pode ver que muita gente está em pânico, paranoico, se sentindo mal, doente, só de ouvir noticiário. Ou seja, como a palavra tem vibração, como tudo isso influencia os nossos corpos, principalmente a emoção, o pensamento, e faz o quê? Com que as pessoas entrem em pânico, em medo. Tudo isso aumenta o quê? Aumenta cortisol, aumenta adrenalina e faz, até expliquei isso numa outra live, e faz com que estressemos nosso sistema imunológico. Ele fica sob pressão. Mesma coisa do motor de um carro. Meu carro foi feito, o carro que eu tenho, 1.0, foi feito para andar no máximo 130 km por hora, mas eu quero andar 200. Tem até ali no contagiro marcado no painel 200. Eu posso andar com o meu carro 1.0 a 200? Posso. Só que vai andar um dia com ele a 200, ele aguenta. Uma semana, pode ser que ele aguente. Um mês, opa, já vai começar a desgastar. Tá? É a mesma coisa no nosso corpo. Não adianta a gente colocar o nosso sistema imunológico sob estresse. Estresse, estresse, estresse. Se a gente não der alimento para esse sistema imunológico, e a água é um dos alimentos, a palavra que você ouve, então, por favor, não que temos que ficar a par das situações, mas não precisa ficar toda hora fazendo uma lavagem cerebral de notícias ruins. Lavagens cerebrais de morte. Vamos fazer uma lavagem cerebral de cura. Tudo bem. Numa pandemia aí de 1.200.000 pessoas, por exemplo, que se contaminaram aí com o coronavírus, vamos pensar quantas delas tiveram a cura. Por que focar nos que morreram, não os que estão curados? Ah, e o que aconteceram com essas pessoas que estão curadas? Será que elas se alimentaram melhor? Elas acreditaram no potencial dela de cura? Fortaleceram sim o sistema imunológico? Como foi isso? E é pilar. Pilar de boa saúde é reforçar o sistema psico, neuro, imuno, tá? Endócrino. Então é reforçar isso. Como que eu reforço isso? Eu focando em notícias, em ambientes, em pessoas positivas. É o foco número 1. Bebendo água, hidratando as suas células. Em média, somos 70% de água, em média. É isso, tá? Sono de qualidade. Temos que ter um sono de qualidade. Isso é muito importante. Exercício físico que respeite o seu limite. Para aqueles que vibram positivamente no CrossFit, vai para o CrossFit, para uma musculação. Para aqueles que gostam de dança, vão fazer dança. Eu gosto de yoga, vou fazer yoga com pilates e gosto de caminhada. Então, se adequem, não tem serviço, aliás, não tem exercício físico pior ou melhor. O que tem é uma adequação. Então, dentro do método de saúde integral, eu sou que nem, por exemplo, um mecânico para o carro. Eu vou fazendo um check-upzinho e adequando, ajustando as peças. E sou muito honesta com o paciente. Falo, olha, isso daqui é da minha alçada. O que não for da minha alçada, vá no nutricionista, que ele vai te tratar melhor, vai no fisioterapeuta. É necessário agora você ir no médico, fazer uma endoscopia, porque até por aqui eu te ajudo com florais, homeopatia, suplementos fitoterápicos, mas às vezes eu preciso de um exame de diagnóstico, vai para o gastro, dando exemplo, certo? Então, vai para o dentista, cuidar dos seus dentes. A boca é a maior fonte de contaminação, você tem que tratar seus dentes, né? Não é esperar vir a dor de dente. Então, quer dizer, e até outros terapeutas. Pro terapeuta que faz iridologia, que faz hipnose, teta healing, barras, sabe, microfisioterapia, psicólogo, até outras técnicas, porque nós não somos donos da verdade. Só que assim, o que é importante dentro da saúde integral? Sem água não há vida. Ponto final. Em resumo é isso. Bacana, né? Exatamente.
Incrível, né? Foi exatamente isso que eu descobri, né, quando conheci a Fortimag. Porque eu era portador de fibromialgia, hoje, graças a Deus, já mudei minha mente, me considero curada, né? E eu fazia várias coisas, né, doutora? Eu fazia várias coisas. Eu fiz acupuntura, eu cuidava da alimentação, eu procurava fazer exercícios físicos à medida do possível e tudo mais. Mas faltava o principal elemento que era a água, né? Eu achava que a água era tudo água, que era tudo igual, né? E aí eu vou aproveitar para responder uma pergunta aqui. A Rita perguntou sobre o pH da água, né? Sem dúvida, o pH da água é muito importante, né, doutora? Mas só o pH não é o suficiente, né? O que nós descobrimos com a Fortimag é que essa água tem que ter um equilíbrio de energia. E a doutora é a melhor pessoa para explicar isso para nós aí. Ela perguntou assim, ó, se o pH da água é importante. É super importante, mas é o conjunto, tá? Quando você vai pensar numa água, você tem que pensar na pureza dela como um todo. É uma água considerada morta? Porque tem muitos... Olha só, o que é água morta? Tem muitas literaturas e até muitos estudiosos que falam que a melhor água para você beber é a água destilada. É a água deionizada. Aquela água que retira micro-organismos e também metais tóxicos. Só que o problema, muitas vezes, eu vou chegar no pH para vocês entenderem, mas eu tenho que explicar isso antes. Mas para você pensar em utilizar uma água deionizada ou até destilada, pensando em tirar metais tóxicos, seja alumínio, chumbo, níquel, que não faz nada bem para o nosso organismo, nós acabamos tirando um cálcio totalmente, um magnésio, certo? Um potássio, vanádio, que são minerais importantes para o nosso equilíbrio fisiológico. Essa é a questão. Quando nós retiramos todos esses minerais, nós alteramos já o pH dessa água. Quando que nós usamos esse tipo de água, então? Isso é opinião própria minha. Inclusive, eu lancei um livro chamado Detox Quântico, que está em Portugal. Em agosto, vou lançar esse livro no Brasil. Então, em agosto, nós vamos ter muitas novidades, onde eu vou ter um capítulo só sobre água e vou falar sobre isso. Oba! Também, isso do detox integrativo. E depois eu vou falar porque a palavra detox é tão importante, a água faz parte disso. Mas o que acontece dos minerais? A partir do momento que você muda esse pH porque você usou uma água que não vem própria da natureza, você retirou os minerais que já estavam vindo da natureza, você vai fazer uma água não fisiológica. Tudo bem, de uma pureza alta, mas é não fisiológica. O ideal é usar essa água apenas para quê? Apenas para fazer medicamentos. Então, a indústria farmacêutica utiliza essas águas, tá? Para o nosso dia a dia, uma água retirada do sistema, por exemplo, uma torneira, e você filtrar com filtro de boa qualidade, depois você rearranjar a molécula, magnetizar tipo a Fortimag, você está de bom tamanho e você consegue, nessa remodelação das moléculas d'água, garantir um bom pH. Qual pH seria esse? O mais próximo do fisiológico possível. pH fisiológico é entre 7,1 a 7,2. Agora vem cá, vocês podem estar perguntando, por que que nós não temos, não vamos dizer assim, não mantemos esse pH fisiológico de 7,2, que seria o pH ideal para uma água, tá? Porque o nosso corpo necessita estar tão alcalino, então não precisa pensar numa água 8. Se você tomar uma água com pH 7,5 já está o suficiente. E por que que nós não conseguimos manter um pH sanguíneo, fisiológico, entre 7,1 e 7,2, que é quando o bebê nasce? Ou pelo menos na teoria é assim, porque as mães já estão tóxicas, infelizmente. Muitas delas. Porque nós estamos no planeta tóxico. Nosso habitat é tóxico. Nós temos toxinas emocionais, de tanto ver notícia triste e notícia ruim. Nós estamos englobados de inveja, de obsessão, de pessoas querendo o seu mal. São pensamentos tóxicos, ok? Então, tudo isso. Fora isso, nós nos alimentamos. O ar está tóxico, que nós respiramos, e o alimento também, nem 100% você consegue ter uma alimentação orgânica. Uhum. Para mim, é praticamente impossível ter uma alimentação 100% orgânica, ok? Porque a água já está tóxica.
Então, por mais que não tenha o agrotóxico, solvente químico, pesticida naquela plantação, a água que está sendo regada, ela já está intoxicada. Olha que dificuldade da situação. Então, nós estamos no ambiente tóxico. Bom, nesses meus 20 anos de profissão farmacêutica em atendimento, eu sempre tive essa visão do integral, do todo, não ser humano por partes, certo? Eu vi que aquelas pessoas que tinham o organismo mais limpo, lembrando que a água também é um agente de limpeza, ela tinha uma reatividade melhor ao tratamento, ou seja, se curava mais rápido. Olha que interessante. Aí eu falei, opa, eu vou ser obrigada, antes de mais nada, a limpar o corpo de todo mundo. E, gente, detox não é apenas suco verde. O suco verde faz parte do processo detox. Agora, se você achar que você tomando só suco verde no café da manhã e almoçando pizza, e jantando lasanha, e comendo ketchup, e bebendo refrigerante, e bebendo água de torneira, não fazendo exercício físico, e só tendo maus pensamentos, você desintoxicou só por causa do café da manhã que foi suco verde? Desculpe, vamos mudar o conceito, certo? Então, quer dizer, o processo de limpeza pro paciente é o primeiro passo. Por isso que o detox tem tudo, 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 tudo. E eu começo a minha anamnese, que nem eu disse para quem está me acompanhando desde o início, perguntando sobre a água. Qual o tipo de água que você bebe? Qual a quantidade de água que você bebe? O que que você come? O que que você se alimenta? O seu intestino, como que tá? Você evacua todo dia? Como é o tipo das suas fezes? Se você se incomoda com o cheiro das suas fezes, qual o formato das suas fezes? E sua urina? Quantas vezes você lembra que você urina por dia? Como que é a cor da sua urina? É mais alaranjado, mais claro? Nós não temos que ter preconceito de olhar daquilo que sai de nós, os excrementos. E o suor? Você transpira muito, transpira pouco? Como que é seu suor? Tudo isso, quem vai dar esse equilíbrio vai ser a água também. A água vai dar esse equilíbrio, né? O equilíbrio osmótico que nós temos. Óbvio. E as trocas iônicas. Lembra que eu falei da célula? Que eles fazem trocas de minerais? Cálcio, cloro, potássio, sódio, a todo momento, essas trocas. Certo? É combustível, energia. Essas trocas iônicas celulares, elas são água dependente. Não tem como, não é? O que tem no planeta tem em nós. Não é lindo isso? Maravilhoso. Doutora Juliana, o pessoal está perguntando aqui, né? Bom, respondida a questão do pH, o pessoal está perguntando muito sobre a água, né? Nós vamos, o pessoal que entrou depois, nós vamos fazer um webinário, né, doutora Juliana, específico para a gente falar só sobre a água, de maneira mais aprofundada, com mais informações, estudos científicos e tal, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas a Rita, ela perguntou, mas como que faz então para magnetizar a água, né? Uma das coisas que nós utilizamos, né, doutora Juliana, e é o que é mais prático e inteligente, a não sei que a gente queira usar o sol, como a doutora falou, é o bastão da Fortimag, né? Nossa opção inteligente aí de reorganizar as moléculas da água. Eu gosto muito de usar esse brinquedo aqui, ó, para exemplificar, né? A água, quando ela fica parada, ó, ela fica um conjunto de moléculas desordenadas, ó. E aí, o nosso bastão, que tem um campo de energia aqui, tá? Quando eu coloco em contato com a água, tá? Ele vai realinhar as moléculas da água, ó. Ele vai fazer esse trabalho, vai tirar o que está atrapalhando, né? E aí vai reorganizar. Adorei esse bastão, parabéns. Muito lúdico, adorei. Legal, né? Ó, aí elas ficam hexagonais, ó, as moléculas hexagonais ordenadas, e aí você tem 100% de absorção. O pessoal que está perguntando sobre o bastão, depois manda um direct para mim aí, que a gente manda maiores informações, tá bom? Olha, a Keila é a rainha. Aí aí voltando ao congresso, aí a gente fez amizade, eu falei, Keila, que bom que vocês estão na Fortimag. Eu me aproximei mais, foi aí que até ela
me demonstrou, me forneceu uma garrafa de demonstração e eu falei no palco mesmo sobre a Fortimag, porque a água é emoção, a água é vida, a água reorganiza as nossas moléculas, as nossas células, os nossos sistemas, ou seja, o nosso corpo, né, como um todo. E foi muito bacana aí essa parceria que foi surgindo sobre tudo isso. E eu utilizo o bastão. Esse bastão que você acabou de mostrar, eu utilizo na minha casa, só cozinho com água corrigida. Eu utilizo na farmácia para os clientes tomarem, para os colaboradores estarem utilizando. E realmente, né, você tem que ver que tipo de qualidade informativa que você está colocando para dentro do seu corpo. E a água é super importante. E a água é tudo. A Keila mostrou ali a garrafa. Adivinhei, ó, a Ana perguntou, foi transmimento de pensação, Ana. Ela pediu, já Ok. estava com ela aqui, ó. É esse A minha tá bastãozinho que na tá farmácia. aqui dentro da garrafa, tá vendo? Ó. Que joia. E aí você pode levar para onde você quiser. Essa é a garrafinha aqui, ó. Joia mesmo. A minha tá lá na farmácia. Eu utilizo sempre. Eu utilizo sempre. É muito bacana. Por quê? Porque é uma correção inteligente, né? Bem legal. Então, assim, existem artigos científicos, existem trabalhos que a água, ela consegue ser corrigida, transformada sua molécula, que nem você mostrou nas bolinhas, super bem colocado, através da imantação. Então, isso é real, isso é científico, é confiável. Bem bacana. Então, eu utilizo a parte da água dentro desse meu processo da saúde quântica, da saúde integrativa, desse método saúde integral. Que método saúde integral, na verdade, daqui a um mês eu vou lançar já um curso sobre isso. Para aquelas pessoas que querem fazer o curso muito barato, tá? Vai ser um valor muito acessível. É impossível a pessoa não querer fazer, porque eu tô querendo mesmo, eu não tô dando conta de atender os pacientes, é muito trabalho e eu tava dando mais ainda aula de pós-graduação fora. Eu falei, sabe de uma coisa? É tanto conhecimento picado que eu vou para o Nordeste e falo um pouco, eu vou para o Centro-Oeste do país e falo um pouco. Era para estar em Portugal agora, para o coronavírus não deu certo, agora penso em outubro, no Congresso Internacional lá falar sobre isso também. Tantos assuntos jogados, picados, eu falei, Juliana, converge, colapsa a onda vibracional, ou seja, materializa num lugar só. O curso vai ser online, Galdeano, vai ser online, e vocês que me seguem, por favor, podem me seguir aí no doutora Juliana Ribeiro, que vocês vão estar informados. Então, esse curso vai conter água, né? Eu falei para Keila que vai conter água, no meu livro também eu falo muito sobre água, e vai ser o quê? Para aquele profissional que já é prescritor e quer ganhar ferramentas a mais para o seu paciente, óbvio, e para isso oferecer um serviço de maior amplitude, maior qualidade, como também para aqueles que querem fazer o curso para se autocuidar, não é?